Seria, né? Brasil eliminado. Realmente aí a coisa não foi tão boa como nós pensávamos que éramos, né? Mas devagarzinho a gente chega lá, né? Bora só se aproximando aí, porque o clima hoje tá meio chato, né? Pra gente poder falar sobre essa situação. Eliminação do Brasil na Copa do Mundo deixou muita gente frustrado. A gente imaginava que teríamos aí, né, uma situação bem melhor. E acabou que a gente não viu nada e a gente continua vendo a farra dos políticos aí. Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos. E, cara, para ser sincero, a gente acaba até passando por uma situação que tá meio chata atualmente, né? Ministro do TCU, né? É o mesmo cara que foi colocado pelo Bolsonaro lá, e até agora a gente só tá vendo o que a gente tá acostumado a ver todo dia, né? Infelizmente é a farra do dinheiro público, mas em relação a essa situação toda aí, a Polícia Federal tá descobrindo. A outra polêmica da vez também é a situação em que o perito da Polícia Federal foi um dos responsáveis para incluir aí a situação do nome do Daniel Vorcaro no celular do Vorcaro, onde a própria Polícia Federal foi quem descobriu, né, a situação envolvendo os ministros Dias Toffoli e o também Alexandre de Moraes, ao qual causou aquela repercussão toda negativa, né? A gente vai falar sobre isso também, que eu acho que foi um caso aí bem tenebroso, né? Essa situação envolvendo esses ministros. Porque foi o perito da Polícia Federal que armou essa situação toda e acabou colocando essa situação inconveniente, né? Uma situação chata que, no meu ponto de vista, não só o perito da Polícia Federal cometeu esse crime, né, colocando aí, armando contra os ministros, só que tinha uma jogada de conflito de interesse por trás. Porque no mesmo tempo em que toda essa situação estava sendo colocada, né, o próprio Dias Toffoli, que também não é santo, nem flor que se cheire, e também o Alexandre de Moraes. Só que a gente fica naquela porque, como a gente sabe que era jogo de xadrez e conflito de interesse, quem seriam trocados para serem colocados no lugar do Dias Toffoli, né, aonde entra aí o André Mendonça, nessa vaga que seria, né, da vez. Foi uma jogada que fizeram e a gente acaba pagando esse preço agora, né? Quando entraram essa situação aonde esse perito da Polícia Federal trocou, né, fez essa armação usando o celular do Vorcaro, colocando nele os nomes do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes, isso gerou uma repercussão de grande impacto, aonde a bola da vez seria colocado o André Mendonça, no caso, e aí que entra essa incógnita, porque a gente sabe que depois que o André Mendonça foi colocado, eu não sei porque que você tá rindo, Joel, bom dia primeiramente, né? KKK, eu não sei do que você tá rindo, né? É uma situação em que eu acho que você deve desconhecer, porque eu não tô contando piada, eu tô contando uma situação que tá acontecendo, né? Que já aconteceu. O perito da Polícia Federal colocou, né, essa armação no celular do Vocaro, aonde a própria Polícia Federal descobriu agora, né, que foi esse perito que utilizou essa ferramenta de uso para poder incluir os nomes do Dias Toffoli, que não é fluxo e cheiro, muito menos o Alexandre de Moraes também, né? Polícia coloca sim, meu amigo. Perito da Polícia Federal. Acho que você deve estar por fora da situação, né? Eu acho que você não está sabendo que um perito da Polícia Federal utilizou ferramentas aonde pegou o celular do Vocaro utilizando, né? Utilizou o celular do Vocaro, né? E incluiu nomes do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. Com essa inclusão, né, foi descoberto que quem fez essa armação toda para colocar e para tirar o Dias Toffoli do caso da relatoria do Banco Master, a Polícia Federal agora acabou descobrindo que foi armação da própria Polícia Federal, do perito da Polícia Federal. Eu acho que você não sabe que o Daniel Vorcaro tinha muita gente lá na folha de pagamento dele. E aquele sicário lá, aquele policial lá, ele recebia 1 milhão de pagamento.
E ninguém paga 1 milhão de pagamento para alguém ser santo, é apenas fazer oração para pneu. Você sabe muito bem disso, né? E outra coisa, né, vários policiais da Polícia Federal eram pagos e era uma grana preta, meu filho. Se trata de pagamento de meio milhão de reais, 400 mil reais. Eu acho que você deve desconhecer toda essa situação envolvendo esses policiais aí, porque é uma rede, meu irmão, é uma máfia, não é uma... A gente não tá falando de pessoas aleatórias, não, a gente tá falando de quem tinha poder nas mãos. E tudo isso aí envolve conflito de interesse. Eu vou te explicar por como esse joguinho começou lá atrás, e você, se você realmente acompanha o meu canal, você vai estar realmente usando a sua inteligência, que eu sei que eu acho que você não tem. Não sei por que você deu risada, porque não, ninguém está falando uma coisinha simples, nós estamos falando de uma situação em que envolve aí um esquema muito grande de corrupção e lavagem de dinheiro no valor bilionário, que a gente sabe quem são as pessoas envolvidas. Até agora a gente já está vendo quem são os beneficiados no meio desse trâmite todo, né? A gente viu que quando esse perito utilizou o celular do Vorcaro para fazer uso deles, colocando o nome, né, do ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso, e a Polícia Federal chegou no Daniel Vorcaro, porque chegou através de investigações que estavam sendo feitas pelos Dias Toffoli, né? Aí prendeu o Daniel Vorcaro. A partir desse momento que a própria Polícia Federal descobriu o nome do Dias Toffoli lá, aí entrou a presidência do STF e mudou o relator, que no caso seria o Dias Toffoli, e passou a ser o André Mendonça. E depois que o André Mendonça entrou, a gente não viu o andamento de investigações. A gente vê passos lentos. A gente está vendo tão lento que é igual a seleção brasileira ontem no meio de campo. A gente viu essa situação aonde, né, essas pessoas, eles não estão indo mais atrás. A gente está vendo desvio de finalidade. Eu não estou vendo o André Mendonça conduzir o caso com punho firme. A gente viu que a mídia... E outra coisa, é tão interessante que agora eu descobri que o delegado da Polícia Federal, né, amigo do André Mendonça, estava nesse caso aí, estava vazando informações para Manu Gaspar. Para você ter noção. E esse amiguinho aí, esse cara que estava com acesso a informações, é próprio amigo do Sérgio Moro. Sérgio Moro é amiguinho da Manu Gaspar, que é aquela jornalista que estava sendo investigada também, que estava sendo verificada pelo Daniel Vorcari e toda a equipe dele. Para vocês verem até onde fica a situação, né? Gustavo Barbosa. Eu vou pedir mais um pouco de respeito, porque a gente está falando sobre política e ninguém está falando de salão de cabeleireiro, não. Se você vier aqui olhar a minha visibilidade, olhar se meus dentes estão brancos, olhar se meu cabelo está feito na régua, eu acho que você tá no canal errado. É melhor você procurar cabelo de moda, né? Esses lugares aí que é muito mais vantajoso. A gente tá falando de uma situação bem séria e o cara querer falar sobre cabelo. Vai olhar o cabelo ou o cu da tua mãe, que deve estar cheio de pelo, filho de rapariga. Porque aqui a gente tá falando de um assunto muito sério. Eu peço até desculpa pelo meu palavreado aí, mas tem sérios momentos aí que essa gente, eles não têm capacidade de chegar e fazer comentário bacana pra gente poder conduzir uma live bem séria e entender da situação, mas ele chega aqui pra olhar meu cabelo, a minha roupa, pra ver se meu cabelo... Meu amigo, se eu ligasse pra essa porra aqui, eu chegava todo dia era maquiado pra não ter que estar passando brilho pra frente de vocês, não. Cambada de filho de rapariga, corno, fresco da orelha lascada. Vamos procurar o tabaco da mãe de vocês aí, tá cheio de pelo. Filho de rapariga, vai limpar o cu de vocês aí, procurar aquele raspacu, que é a pessoa que vocês tanto votam. Filho de rapariga, eu quero lá saber de porra de cabelo. Se eu ligasse pra essa merda aqui, eu chegava todo paquitado aqui, parecendo o cabelo da Paquito da Xuxa. Tu acha que eu tô ligando pra isso aí? É por isso que eu venho desse jeito, meu amigo. Vai se lascar, rapaz. Quero saber aqui mesmo é para nós botar torando agora no rabo de vocês, entendeu? Que é isso que a gente tem que fazer todo dia. É mostrar realmente essa capacidade da imbecilidade de vocês que vocês são. Essa cambada de burro que vocês é. Porque a gente todo dia aqui é esfregando na cara de você realmente tudo isso que está acontecendo. Porque se não fosse a armação aí, essa tropa de vocês já estava atrás das grades. Porque se não fosse essa armação do perito da Polícia Federal, aí agora o Fachin, que é ministro lá da turma do STF lá, teria deixado o Dias Toffoli e eu teria colocado o Xandão nas cupiras de vocês, que o medo de vocês é Xandão.
É tanto que o próprio Flávio Bolsonaro está querendo fazer de tudo para tirar o Alexandre de Moraes. E por que, que o perito da Polícia Federal foi colocar justamente os dois caras na lista do Daniel Alvorcaro, justamente, que era para poder tirar essa manipulação? Só que tem uma coisa, meu amigo, a seleção brasileira ontem ela não entrou em campo não, lá tava só a alma. Casemiro tinha comido 10 feijoadas, o homem tava pesado em campo, parecendo aquelas Kombi com 10 toneladas no rabo. Então é o seguinte, agora, meu amigo, agora nós vamos botar para 200. Nós vamos botar para 200 porque a máscara vai cair. A mentira que vocês tanto gostam de ver todos os dias. Ah, e o contrato da mulher do Alexandre de Moraes de 129 milhões. Contrato. Contrato, meu amigo, feito e assinado, não é crime cometido. Agora, crime cometido é quando você tem na folha de pagamento essas figuras aí, aonde cometeram um crime, porque agora deveria ser retirado da relatoria o André Mendonça, já que por armação ele foi colocado lá, já que por armação ele está conduzindo um processo totalmente diferente, porque agora, recentemente, pegaram a Polícia Federal impróprio, a própria Polícia Federal chegou e falou assim para o André Mendonça, eu preciso de mais tempo para investigar o Lulinha, cambada. O cara está sendo investigado desde 2005. Bolsonaro passou 4 anos do poder. Se tu até agora não acharam nada com a ajuda do FBI americano, com a ajuda da Interpol, com a ajuda dos americanos, não desvendaram nem desmascararam nenhum patrimônio desses caras de dinheiro ilícito fora do país, onde quer que seja, porque toda a estrutura do financiamento dos americanos não descobriram nada, tu acha que vai descobrir alguma coisa até agora? Não vai. Então, meu amigo, o caminho não é aí. O caminho é investigar quem realmente a gente já sabe que está envolvido. É pegar essa tropa do bolsonarismo, todas essas pessoas que estão envolvidas, porque não é de hoje que a gente vem falando que Ciro Nogueira é um desses caras. Lá atrás, vazaram informações de Ciro Nogueira falando com a tropa da Faria Lima para fazerem especulação e o dólar disparar. Quem estava lucrando com a disparada do dólar são justamente aqueles bacanas que têm offshore, principalmente eles, agora que foram descobertos, que tem empresas offshore fantasma e o pessoal estava fazendo negociações com contas internacionais. Quem é que está lucrando? Porque vamos parar para pensar, Eduardo Bolsonaro não trabalha. Como que ele está vivendo vida de luxo, ficando hospedado aí, assistindo o jogo da seleção brasileira e ficando em hotel 5 estrelas? Com dinheiro de quem? O cara não está trabalhando, já tem mais de um ano que ele está lá. Só que tem comunicação dele, falando em mensagens que foram divulgadas, para o Daniel Alvorcaro mandar dinheiro para os Estados Unidos. Para que ele queria dinheiro nos Estados Unidos? Justamente para poder ter a vida de luxo dele sem trabalhar, porque bolsonarismo nunca gostou de trabalhar. O que bolsonarismo gosta é de dinheiro. Eles gostam é de dinheiro. E a gente viu isso aí em ligação do próprio Flávio Bolsonaro para Daniel Alvorcaro pedindo patrocínio para o filme do pai dele. Tá errado ele? Não tá. Errado tá você que ainda acredita nele. Porque se a gente quisesse ver resultado realmente no nosso país, vocês não estariam votando na extrema-direita que nunca trouxe resultado positivo nenhum para o nosso país. Até agora a gente só viu desastrosamente a destruição do nosso país e da imagem que a gente ainda tinha. Primeiro, quando vocês colocaram essa nhanha, essa carniça que vocês têm, quando começaram a usar a camisa do Brasil, da seleção brasileira, e começaram a utilizar como bandeira partidária política. Depois que vocês encebaram a camisa do Brasil, Brasil nunca mais ganhou nada. A gente viu ontem só a sombra do jogador dentro de campo. A gente viu como que foi essa situação ontem. Eu nunca vi. Eu vi o Brasil ser campeão em 94, com o Roberto Baggio perdendo aquele pênalti. Eu vi como que foi aquela sensação do Brasil ter conquistado o tri, né? Eu vi o Brasil perder para a França em 98 com aquele Zidane cabuloso, mas o Brasil pelo menos jogou, só que aquela situação ali eu achei muito estranho, porque na mesma final em que o Brasil disputou, que Zidane estava em campo e destruiu aquele jogo ali, eu não vi o Brasil jogar a bola como ele vinha jogando contra os outros times, não. Porque o Brasil tinha time para ganhar em 98, mas não quis levar. Eu vi o Brasil chegar desacreditado em 2002. E eu vi o Brasil ser campeão e a gente virou né? Ganhou a quarta, ganhou a quinta. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo presente aí. E seguinte, tem mais, viu? Eu vi também o Brasil ser eliminado em 2006 com Thierry Henry.
na França, porque o Roberto Carlos vacilou nas costas. E aquele cabo fez aquele gol. O único gol do jogo. Eu vi o Brasil ser eliminado na África do Sul, em 2010. Eu vi o Brasil ser eliminado. Eu vi o Brasil tomar chocolate da Alemanha em 2014. Eu vi o Brasil chegar na Rússia e ser eliminado. Eu vi ele ir para os Emirados Árabes em 2022 e ser eliminado. E eu tô vendo o Brasil agora ser eliminado, mas não ser somente eliminado, não ser excomungado e com a camisa da seleção e cabulosa e toda destruída. Porque depois que vocês botaram o ceroto de vocês na camisa, encebarou, meu amigo, encaracolou já. Sabe, encaracolou já a camisa da seleção brasileira. Depois que a tropa bolsominion usou essa camisa, encebou de um jeito, meu amigo, que eu vou te falar. O Bolsonaro, quando ele usou a camisa do Botafogo, caiu para a segunda divisão. Usou a camisa do Atlético Mineiro e perdeu. Quando usou a camisa do Flamengo para disputar aquela Copa do Brasil, o Flamengo perdeu. Quando usou a camisa do Palmeiras, também em 2019, o Palmeiras perdeu. Quando usou a camisa do Grêmio, caiu para a segunda divisão. Rapaz, a ziquezira que foi colocada de vocês na camisa da seleção brasileira é uma irrinha tão grande, é tão grande, que o azar pegou de tudo quanto é jeito. Aonde vocês tocam, vocês destroem. Do jeito que a extrema-direita utilizou agora a camisa da seleção brasileira, meu amigo. Encebarou essa camisa, meu amigo. Entrou, não foi em campo, não. Ali tava só a alma do jogador em campo. Ali tava só a alma. Eu nunca vi a sombra de jogador chegar daquele jeito. Que o cara passava, o Haaland, né? Que o nome dele é diferente, né? Eu vou até fazer a pronúncia dela, o tal do Haaland. O tal do Haaland, meteu a Haaland no Brasil foi 2 vezes, meu amigo. Que eu nunca vi uma situação daquela. Eu nunca vi o tal do Haaland botar rolando no Brasil. Do jeito que ele botou. Ele botou o tronco, atolou o chapéu sem dó no Brasil. Mas o Brasil não estava em campo. Eu queria ver uma situação daquela. Que o Brasil chegou, meu amigo. Eu nunca vi uma humilhação dessa tão grande, mas foi depois que o Bolsonaro começou a usar a camisa da seleção brasileira. Jogue a camisa no mato, por enquanto. Faça, pelo amor de Deus, meu amigo, tira a camisa do seu corpo. Nunca mais use como bandeira política partidária. Eu queria que tivesse um juiz no Brasil para dizer assim, a partir de agora, o partido político que usar a camisa da seleção brasileira vai ser expulso da política. Tem que ter uma lei, meu amigo, porque não é possível não, uma humilhação que dá. Já não basta esses cabas, meu amigo, encebarar a camisa desse jeito, ainda o caba tem que ver uma humilhação da gota serena dessa. Fizeram meme aí do Vinícius Júnior com o tal do Haaland, mas quem levou a rola do Haaland foi o Vinícius Júnior. Porque ontem entrou em campo, meu amigo, meteu aquela bola, meteu legal, né? Empurrou lá, o Endrick perdeu o gol. Ontem o Brasil não jogou, se o Brasil tivesse tomado ali pelo menos um caldo de mocotó, um caldo de cana, ele tinha feito gol. Primeiro pênalti o cabo perde. Meu amigo, não é possível, como é que tu perde um pênalti daquele? Fizeram tanta jogada, faltou um atacante de área no gol ali, ó. Homem, se o Pedro do Mengão tivesse lá, era caixa, velho. Aquela bola que o Bruno Guimarães cruzou na área ali, Pedro não perde um gol daquela ali não, meu amigo. Não é sem clubismo não, é fora de série mesmo. Mas ali tinha sido jogador para cutucar aquela bola para dentro. Aí a gente ainda viu a situação. Endrick, que era o cara mais esperado, aquele menino tem estrela. Quando eu vi aquela situação, o Endrick perder gol, eu disse, já era. Pode fazer o que for, nem bola, pode estar o que for, meu amigo. A bola, hoje o Brasil vai ser eliminado. Eu falei na sala, o Brasil vai ser eliminado. Meu amigo, foi eu fechar a boca. O tal do Rola foi lá e ó, tome, rola na gente. Botou rolando, meu amigo, botou torando. Galegão, 2 metros de altura, foi só tome. Botou só a cabecinha, foi lá, entrou com tudo. Entrou bola e tudo, foi rola pra tudo quanto é lado. Depois o cabo do meio de campo, praticamente do meio de campo, fora da grande área. Que goleiro ruim da peste, meu amigo. Foi só bater ali, a bola passou por debaixo da perna do Danilo, foi lá no canto. 2 bolas que o cabo pegou, 2 bolas dele, foi as únicas 2 bolas que ele tem, ele botou. Já tinha usado a primeira bola, agora usou a segunda e foi o tal do Rola, botou lá dentro. Pelo amor de Deus, meu amigo, esse Rola desgraçado, cabelo do satanás, vocês falam do meu, mas aquele cabelo de capiroto ali já era, meu amigo. Botou torando e eliminou nós. Mas tudo depois que o Bolsonaro usou a camisa da seleção brasileira. Encaracolou, meu amigo. Neymar, convidaram tanto, Neymar. Cadê a Neymarzete agora? Cadê a mídia brasileira, né?
Rapaz, fizeram propaganda do caralho pra levar esse aleijado pra lá. Quando chegou lá, meu amigo, ferrugou porque ele é um ótimo batedor de pênalti. Já jogou bola, já jogou bola. Mas em nenhum momento eu vi a seleção brasileira pegar um cara e falar assim: a gente vai jogar o futebol pra esse cara ser artilheiro ou esse cara ser protagonista. Por que que a seleção brasileira não se reuniu pra falar: vamos fazer o jogo do Vinícius Júnior? Vamos fazer um futebol para nós colocar ele que o cara é decisivo. Vamos fazer um futebol, vamos armar aqui pra gente botar alguém. Sabe por quê? Porque os caras não queriam Copa. Os caras não sabem o que é ganhar uma Copa do Mundo. E eu vou te falar mais, meu amigo. Quem tem mais de 40 anos aqui, que tiver na live, sabe do que eu tô falando. Você viu a seleção brasileira em 94 ganhar a Copa do Mundo. Vocês viram. Vocês viram como que era a geração de Bebeto e Romário em campo. Os caras iam lá, os caras não pagavam fotógrafo, nem cabeleireiro, nem maquiador para chegar em meio de campo com o estilo, não. Quem é o jogador mais estiloso da seleção brasileira? Vocês não viram daquilo, não. Em 94 você não viu essas presepadas, não. A gente viu em 98 o Brasil chegar na final contra a França, que a Copa do Mundo foi na França. A gente viu aquela situação. Mas não tinha fotógrafo, não tinha maquiador, a seleção ia para jogar, para trazer a Copa. A gente viu aquela seleção. E aonde o Romário não foi convocado. A gente viu. A gente viu aquela situação. Em 2002 foi desacreditado. 2002 foi desacreditada. Mas a gente viu os caras lá e os caras lá foram para trazer a Copa do Mundo, que a gente acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para ver jogo lá na casa do caralho. E era maravilhoso, você chega a ficar entrambecando de sono, velho. Mas a gente viu o Brasil ser campeão, mano. Mas porra, bicho. Aí veio a zica e zira, mano. De 2006 pra cá foi só ladeira abaixo. A era Neymar acabou, meu irmão. Porque toda tara do mundo é pra cima desse cara. O Vinícius Júnior. O cara tava tão protagonista que em vez de a mídia dar os créditos pro cara, toda coisa que tinha que colocar a peste do Neymar no jogo. Ah, mas o Neymar. Cara, o cara é protagonista. O Vinícius Júnior já tinha 4 gols na Copa, velho. Por que não deram a devida providência pra esse cara? Por que a mídia brasileira não falou: vamos dar o crédito pra esse cara e fazer esse cara lá em cima? Vamos dar moral pra esse cara. O cara perdeu a vontade de jogar em campo. Porque a única vontade que tinha da mídia brasileira, jornalismo esportivo brasileiro, era no Neymar. Ah, o homem vai entrar em campo. Ah, toda expectativa era criada em cima do aleijado. Cheio de moleta na faixa. Pelo amor de Deus, cara, eu não sou especialista em futebol, mas eu já vi muitas vezes o Brasil chegar na Copa do Mundo. Eu tô falando de quem tá assistindo jogo de Brasil desde 94. Muitos desses cabaços aí nunca viram o Brasil ser campeão. Esses caras que têm 35 anos pra baixo aí nunca viram o Brasil nem sequer chegar na final da Copa do Mundo. Porque a última vez que chegou foi na até quarta e foi eliminado. Na Croácia mesmo, pela Croácia em 2018, lá na Rússia. A gente não vê a capacidade de jogador com vontade de entrar em campo. A gente não tá vendo isso aí não, a gente tá vendo uma CBF que é completamente politicamente falando, aonde quem tá mandando lá é a política brasileira, é o tal do conservadorismo. Já começaram com polêmica. O presidente da CBF, aí segundo informações, o cara levou foi uma quenga lá pra lá, também vai se espelhar em quem? Conservador. O tal do Vorcar, que era da igreja Lagoinha, levou foi uma carreta de quenga, bicho. Contratou foi um hotel, fechou a porta do hotel, botou os cabos tudo lá dentro pro tal de festa do astronauta lá, e o bambu gemeu botorou. As negas só com capacete na cabeça. Daqui pra cima nada, daqui pra baixo tudo. Porque foi assim. Aí você vai esperar o quê de um país desse? Aonde você vê a presidência, a mulher, a legítima mulher casada lá nos Estados Unidos. Mas aí o segundo, né, a reserva tava lá no México assistindo o jogo. Aí você vê uma situação dessa, você fica completamente, como se diz, humilhado. Porque a gente cria tanta expectativa, meu irmão. A gente criou tanta expectativa nessa seleção. Eu mesmo não criei expectativa nenhuma na seleção, porque eu vi uma seleção entrar em campo. Eu acho que o maior orgulho do brasileiro que assistiu, quem tem mais de 60 anos aí, que viu o Pelé jogar e viu o Brasil ser campeão 1, 2, 3 vezes, a mesma coisa de eu que vi o Brasil ser campeão 2 vezes. Em 94 contra a Itália, em 98 que perdeu para a França, mas jogou bola.
só que no último jogo também não jogou bola e viu o Brasil ser campeão em 2002. Mas eu vi o Brasil ser campeão em 2002 porque jogou bola. Na final contra a Alemanha, o Brasil entrou em campo com vontade. Os caras estavam com vontade de levantar aquela taça mesmo. Mas tinha muito cabagaiado porque aqueles caras ali não iam de cabelinho na régua, não. Os caras não contratavam. Era só os cabas mesmo da quebrada, os cabas que tinham vontade. Os cabas que chegou lá, como diz o Vampeta, meu irmão, vamos cair no meio dessa foto, senão esses caras vão ficar lembrados e a gente vai ficar no banco de reserva. Vocês viram alguém se comportando igual esses caras? Vocês viram alguém se comportar em campo como esses caras? Vocês estavam preocupados era com a estética. Esse jogador que estava em campo ontem estava preocupado com a estética. Os caras entraram em campo só a alma do time. Tá igual agora na política brasileira. Porque enquanto isso a seleção estava aqui, ó. Entendeu? Seleção de político. Ali não foi seleção de jogador, não. Foi de político. Quem armou esse time do Brasil foi política. Política de patrocínio. Entendeu? Que coloca esses caras lá e fala assim, eu quero meu jogador lá, porque meu jogador é de mídia. Justamente porque é de mídia, porque é jogador de clube. É jogador que vai para clube. Clube europeu, que chega lá e quer apenas a marca no meio, lá representando o cara em campo. O cara não tá nem aí, meu irmão. Não tá nem aí se mais de 210 milhões de pessoas, se mais de 210 milhões de pessoas vão estar curtindo esse cara. Mas o cara foi para lá, foi para humilhar 210 milhões de pessoas enquanto a gente tava aqui, velho. Entendeu? Enquanto a gente tava aqui, esses caras estavam lá, ó. Só na manha do gato, humilhando nós. Tudo bem, Josué? Seja muito bem-vindo. Sabe? A gente tá nessa situação, cara, sendo humilhado constantemente. E eu fico pensando, é o seguinte, cara. Esse jovem agora, pelo menos eu já sofri pra caralho vendo a seleção jogar e perder, meu irmão. Porque eu tô falando de derrota, meu irmão. Eu já tô... O coração já sangrou várias vezes. Eu tô falando de que eu vi o Brasil sangrar pela primeira vez em 2006, em 98, eu sofri pra caralho com a derrota pra França de 3-0. E o Zidane comendo a bola com aquele gol de cabeça por debaixo da perna do lateral ali, automaticamente debaixo da trave. Aquele primeiro gol ali eu fiquei, cara, eu falei, não é possível, cara. Não é possível que o cara subiu 3 metros de altura e cabeceou aquela bola sozinho. E ninguém atrapalhou aquele cara, sabendo que o cara era bom de cabeça, velho. Aí depois veio 2006, mano. Thierry numa bola, lateral, cruzou lá da casa de caralho. O cara nas costas de Roberto Carlos ali que tava moscando, parece que tava droga em campo. Toma, caixa, o cara acertou de primeira, mano. Thierry jogava bola pra caralho, só quem sabe é quem assistiu. Aí você pega lá, 2010, África do Sul, Robinho tentando, tá, toma, eliminado pela Holanda. Aí vem 2014, toma um chocolate. Em pleno Maracanã. Foi aonde? Foi Mineirão, se não me engano agora? Eu acho que foi no Mineirão. Alemanha, tome 7, caixa, nós. Entendeu? Seja muito bem-vindo, Nayara. Né? Aí, tipo, cara, eu fico pensando, meu irmão. Já sofri, mas imagina essa galera nova agora que tá todo mundo depressivo, doente aí, meu irmão. Tá todo mundo doente agora. Esse jovem aí, meu irmão. Essa geração Neymarzete aí. Esses caras não aguentam pressão, não, meu irmão. Na primeira lapada que der, esses caras vão sofrer, meu irmão. Vão tentar, entendeu? Good luck. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelos presentes aí, rapaziada. E, cara, eu fico pensando isso. É sobre isso. Porque futebol tem que ter vontade. Não é somente a camisa, não, que a gente tem que colocar, não. A gente tem que colocar a alma junto. Tem que estar presente. Tem que mostrar pro torcedor. Eu vim aqui foi para levar. Eu vou perder, mas eu vou perder lutando. Foda-se. Eu vou dar carrinho, eu vou dar chutão, meu irmão. É bola de campeonato, é Copa do Mundo. Só tem uma chance a 4 anos. De 4 em 4 anos. Passou 4 anos, tu nem sabe se na próxima tu vai estar. Então você tem que vestir a camisa da seleção com orgulho. Você tem que mostrar pro teu povo. A gente tem que pegar e falar assim, não, agora a seleção brasileira... essa camisa, eu vou deixar de lado. A minha parte ideológica eu vou deixar aqui de lado. E agora eu vou assumir o protagonismo. Quem tá vestindo a camisa da seleção agora, eu tô representando mais de 200 milhões de pessoas. Cara, a gente parou para perceber, Bangladesh, né? Bangladesh, sei lá, lá na Índia. Os caras são muito mais brasileiros do que nós brasileiros, cara. Lá à meia-noite, os caras assistindo um jogo do Brasil. 2 horas da manhã assistindo o jogo do Brasil. Que porra que esse jogador não vira esses caras lá, meu irmão, pra se inspirar nesses malucos?
Os caras estão lá do outro lado do planeta, lá no Oriente Médio, assistindo um jogo 2 horas da manhã, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, igual a gente estava aqui quando o Brasil estava jogando lá. E não colocaram a camisa da seleção brasileira, colocaram apenas a maquiagem e foram entrar em campo de salto alto. Ah, é o jogador do Barcelona. Ah, é jogador de não sei quem. Eu quero lá saber de quem tu é jogador, caralho. Eu quero saber que tu agora é do Brasil, pô. Eu quero saber que agora você botou foi a camisa do corpo para você utilizar e falar assim, olha, aqui é Brasil. Aquele comercial que tava rodando aí de Ronaldinho, Fenômeno e tal, de Ancelotti. Ah, o povo brasileiro tá desacreditado. Aí chega o cara e fala assim, aqui é Brasil. Não, caralho, tu já foi Brasil, agora não é mais não. Passa o comercial do Vini Júnior, com aquele fone de ouvido e tal, dançando não sei o que tal. É aquilo ali que vai levar o Brasil a ser campeão? Não vai, meu irmão. Não vai. A gente nunca vai ser campeão enquanto tiver modinha em campo. Enquanto tiver o cara contratando especialista. Eu vou levar o cara da moda, o cara que vai me vestir. O cara pega uma caixa de papelão, faz ali uma bolsa de grife para dizer que vai entrar em campo só porque tá representando aquela marca. Vai pra casa de caralho, eu posso estar com a chuteira afolosada, faltando um pedaço do lado. Mas eu tenho que entrar em campo para jogar. Eu tenho que mostrar ao povo brasileiro que eu tenho orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira e trazer a taça da Copa do Mundo. Porque a gente tem 5. A Alemanha tem 4, a Itália tem 4. Ainda bem que a Itália nem se classificou, ainda bem que a Alemanha já pegou o beco para casa. Foi mais humilhada primeiro do que nós. Mas a gente tá vendo a Argentina chegar. E a Argentina tá com um celeiro de jogador novo. Não vai ter mais o Lionel Messi não, porque o Messi que entra em campo, a seleção joga pro Messi jogar. A seleção de Maradona jogava pro Maradona jogar. Assim como a seleção brasileira jogava pro Pelé jogar e jogava pro Ronaldinho jogar. Mas hoje em dia a gente não viu a seleção brasileira jogar pro Vini Júnior jogar, muito menos pro Neymar. Neymar também tá quebrado das pernas. Qualquer triste quando caía. E ainda mais entrou em campo pra arrumar confusão. Faltando 30 segundos pra terminar o jogo. Vai arrumar o quê, caralho? Tu já tá quebrado. O cabo 2 metros de altura. E é conhecido como os vikings, né? Tem aquele chapéu com chifre de lado. Os cabos nem ligam se for chamado de corno, mas dá uma budoada daquela da lama, meu amigo rala. O cabo dá marreta de cima pra baixo, vai enterrar o cu com o osso do pescoço. É a chapuletada, meu irmão, acabou. Aí pega uma situação dessa, o jogador que já tá vendo que já tá perdendo o jogo. Porque não tem cabeça. Não tinha um cara lá, dentro de campo lá, pra dizer assim, rapaziada, é Copa do Mundo. Não é desfile de Paris Fashion, não. Não é uma Fashion Week, não, pra tu entrar de salto alto e tá pensando no meio de campo, não. Casemiro tinha comido foi uma carreta de feijoada, pelo amor de Deus. Desculpa, gente. Mas a gente não tem que ser hipócrita, não. A Holanda, a Noruega não jogou futebol. Ela apenas treinou, fez um treino tático ali. E meteu 2. O tal do Rola é foda, meu irmão. A Rola entrou mesmo, foi 2 lá dentro. Bateu e o cara ainda saiu tirando onda. Quem andou na cadeira quem andou na cadeira de roda agora foi o Vinícius Júnior. Por que não fizeram o meme dele com as branquelas? Agora o branquelo botou no toba dele e o nome do cabo é o que? Rola. É, o tal do Rolando. Só botou devagarzinho do meio pro tronco. O cabo tem 2 metros de altura. Se misturar dele com o Léo Santana, fodeu, meu irmão. Tu tá pensando o quê? Eu vou te falar um negócio, meu irmão. Galão que já levou querosene nunca mais vai perder o cheiro. E a humilhação ficou essa daí pra nós. E vai ser desse jeito agora. Aí fica essa questão modinha. Rapaziada, vamos ser bem sinceros. A gente tem futebol para ser campeão do mundo. Mas a gente precisa tirar a parte política de lado. A gente precisa pegar essa tropa aí e falar assim, olha, só vai agora, enquanto a população não se reunir realmente de fato, independente de lado político, deixar a política de lado e começar a falar. E não pode falar assim, olha, lado político, a questão de meu voto da urna, eu deixo para outubro. Só que a questão do futebol agora é coisa séria. Quem entende de futebol mais ou menos, quem já viu o Brasil ser campeão do mundo, tem o direito de opinar, porque já viu como jogou para ser campeão. Agora esses mequetrefe aí, essa turminha de modinha, de cabelo empolado, de videogame, de empinadores de pipa, esquece, filhote. Vocês não têm direito de opinar não, porque vocês nunca viram o Brasil ser campeão do mundo não. Só quem tem direito de opinar é quem já viu o Brasil ser campeão do mundo, assim como um campeão do mundo é a única pessoa que tem direito a tocar na taça. E a gente tem que fazer desse jeito. Começar a cobrar jogador para ele vestir a camisa da seleção brasileira. Não é colocar a camisa de uma marca no seu corpo.
Tem que usar a camisa do Brasil. A camisa do Brasil não é apenas um símbolo do povo brasileiro, mas é uma paixão do futebol mundial. Copa do Mundo mexe com a economia global. E a gente tem que começar a ensinar esse povo de agora. Quer vestir a camisa da seleção brasileira, filho? Quer? Então mostra que tu tem raça. Você vai ter que ver o que Pelé fez. Você vai ver o que Bebeto e Romário fizeram. Você vai ver o que Ronaldinho e Ronaldinho Gaúcho e Rivaldo fizeram. Para daí você pensar. Mas enquanto vocês ficar enaltecendo um jogador enfaixado, conhecido como Neymar Zete, desculpa, vocês não vão ver o Brasil ser campeão nunca. Porque colocaram mídia em campo, colocaram um salto e entraram em campo, colocaram uma maquiagem. Não colocaram a camisa da seleção brasileira, muito menos uma chuteira. Colocaram apenas a imagem e uma posição para o fotógrafo fazer a melhor foto do melhor ângulo. E aí repercutir em rede social que a única parte que interessa para esse povo é isso aqui, ó. Mas a paixão do brasileiro morreu. Cada vez mais estão enterrando a paixão do brasileiro. Aí só nos resta o quê? Essa paixão doentia agora do Bolsonaro utilizar, porque já tinha encaracolado a camisa da seleção brasileira. Depois que esses caras botaram no corpo, meu irmão, de 2022 para cá, já estava ruim, ficou pior cada vez mais. Porque depois que esses caras colocaram, começaram a fazer protesto, parece que começou a entrar ziquezira no corpo dessa camisa aí que ensaburou, velho. Entendeu? Depois do protesto de 2014, meu irmão, foi só ladeira abaixo, porque já começou em 2014, quando eles começaram com aquela armação lá. Começaram derrubando a Dilma. Depois que eles tentaram derrubar a Dilma, foi só ladeira abaixo. Porque começou a partir dali. Aí a ziquezira veio toda, meu irmão. Já tava ruim. Aí pronto, terminou de esculhambar tudo. Já tomou, foi logo de 7 da Alemanha. Foi o chocolate. Parece que esses alemão, esses galeguinhos dos olhos azuis não estão tendo dó de nós não, meu irmão. Eles estão botando pocando, velho. Estão botando torando sem dó nas bielas mesmo. O carretel da gente aí vai estar estourado, viu? Ó, pra gente arrumar, a gente vai ter que começar a fazer uma reestruturação. A gente vai ter que reestruturar. Jogadores e celeiro de futebol nós temos. A gente tem quem joga futebol. Mas a gente não tem pessoas com capacidade mental de ensinar esses jogadores novos que para ele estar ali naquele campo, ele vai ter que deixar de lado a questão ideológica, a questão política partidária, a questão de patrocínio e falar assim, não, eu quero a Copa da Taça do Mundo. Eu quero mostrar ao povo brasileiro que a gente ainda tem dignidade. A gente tem que começar a usar o cérebro. E não somente a senha do banco para faturar. Porque dinheiro esses caras têm. Eles não precisam passar por a situação e deixar o povo brasileiro nessa humilhação toda. Porque a gente está virando meme no mundo. A gente era um país respeitado. Quem usava a camisa da seleção brasileira... Cara, para você ter noção, eu sei que muitos de vocês não acompanham a geopolítica mundial, mas o Brasil é o único país do mundo onde ele chega, ele não cria conflito com ninguém, mas a partir de agora o Brasil está virando a derrota, é a humilhação. Nosso passaporte é um dos mais poderosos do mundo. Você tem acesso a não sei quantos países, não precisa de tanta burocracia. Mas, cara, a gente vai precisar de muito mais do que isso. Não só de estar numa situação em que a gente está vivendo uma guerra ideológica, onde a política está interferindo em tudo. Agora a gente está vendo essa doença dessas bets. Eu ligo pro cara que joga, o cara é que se lasque, porque a Mega Sena tá aí há milhões de anos. Ninguém nunca reclamou nada. Os caras faziam bolão nas empresas para jogar na Mega Sena no final de ano. Eu não vi ninguém reclamar de quebrar. E era propaganda o tempo inteiro, joga na Mega Sena. Eu vi o baú da felicidade surgir com o Silvio Santos. Eu também nunca vi ninguém reclamar de nada. Mas foi a partir dessas betas aí que deu a casa do caralho agora. Deu no cabrunco. Mas eu também não posso falar nada, porque é jogo. Meu irmão, qual é o cara que sabe que essa porra de jogo não vai te levar a lugar nenhum? Não adianta tu pegar teu salário ali e despejar em cara de jogo, porque não vai te dar retorno, mano. É só um idiota que sabe que essa merda não vai dar retorno. Porra, meu, eu ganhei 50 conto, eu coloquei 10 real, meu irmão, deixa tu ser burro. Que isso aí é igual ao algoritmo do celular, vai te dar apenas a isca. O que a gente faz para pescar, para pegar o peixe? A gente não utiliza uma isca e não vê o primeiro peixe? É a mesma coisa de rede social. Primeiro você joga ali, aquela tabuada, joga um negocinho ali, deixa o cara ganhar. Tu ganhou 10 conto.
Aí ele, opa, esse cara começou a jogar. Aí o próprio computador começa a te estudar. Começa a ver como é que tu joga. Porque tudo que tu faz, tu fala. Tu não é um jogador silencioso. Porque a partir do momento que tu pega teu celular e faz isso aí, tá acontecendo isso. É a mesma coisa do brasileiro que entra em campo. O brasileiro fala demais. Não assiste o jogo dos times. Não tem uma estratégia, não tem um modo de jogar. Aí monta um time pra estar nas eliminatórias, chega na Copa do Mundo e convoca outros. Porque o patrocinador tá lá em cima. Ei, eu quero meu jogador aí, ó, pra me representar lá. Eu quero meu jogador. O jogador dele todo descambichado, ele sabe que o cara tá quebrado das pernas. O cara não tá envelopado. Se demorar muito, já vai virar uma múmia. Já pode botar pra virar múmia. Aí o que que o cara faz, um cara desse aí? Vai fazer em campo? Não vai fazer nada. Só vai pegar e humilhar 210 milhões de brasileiros, telespectador, que tava assistindo Rede Globo, SBT. Não, e a lapada foi grande, viu? Porque antigamente o cabo assistia só na Rede Globo. Agora, meu amigo, é 3 mídias pro cabo se lascar todinho. Porque além de SBT, ainda tem a TV Casé, aqui do YouTube, e ainda tem também a Rede Globo de televisão. Traz transmissão, meu amigo. Antigamente a lapada, você tinha essas lapadas, mas era pouco, porque quem não assistia o jogo na Globo ficava de boa. Agora, com mídia pra tudo quanto é lado, você se lasca de tudo quanto é lado. Você até não querendo, quando você abre o seu celular, você tá assistindo jogo de mortadela, desses cabas velho frutinha, desses caras que não querem jogar futebol pra ganhar. Esses caras, primeiro levaram um cara lá, meu irmão. Ah, porque os caras é finalista da Champions League, meu irmão. Se bota a Champions League pra disputar com os campeões aqui do Brasil, provavelmente o time brasileiro já teria sido campeão da Champions League. Eu não vejo diferença nisso aí não, velho. Eu não vejo tanta diferença disso, não. Vocês vão ter que me desculpar, meu irmão, mas eu não pago pau pra esses futebolzinhos europeus aí, não. Porque eu vi o Mengão chegar lá e bater de frente. Eu vi o Palmeiras chegar lá e bateu de frente. Eu vi o Botafogo, mesmo caindo das pedras, que é o time de bairro, chegar lá e bateu de frente. Eu vi o Fluminense chegar lá e bater de frente. Então por que eu tenho que desmerecer o futebol brasileiro, sendo que o futebol brasileiro, quem exporta mais jogador pro futebol europeu? Tá de sacanagem, rapaz. Vamos respeitar o nosso celeiro aqui. Vamos começar a olhar aqui pra dentro e falar assim, não, eu tenho que pegar jogador que tem sonho de jogar uma Copa do Mundo. Colocaram o cara lá que já vem jogando campeonato, que já estão cansados de ganhar título. Colocaram os europeus que já estavam sendo campeão da Champions, campeão disso, aquilo, outro. Meu irmão, esses caras já ganharam tanto título que Copa do Mundo pra eles não é mais vantagem, não. Você tem que colocar jogador que nunca foi campeão, que aí o cara tem vontade de ser campeão, de mostrar serviço em campo. Porque para ganhar a Copa do Mundo, tem que querer. Tem que vestir a camisa, meu irmão. Tem que botar torando. Esse tal de rola que meteu a rola 2 vezes nós, meu irmão, esse cabo nem ia ver a bola. Esse cabo não ia ver a bola, não. Mas uma única mexida. Eu vi tanta mexida errada nesse time que eu nunca vi na minha vida, velho. E olha que eu nem sou especialista em futebol, mas eu já assisti muita. Eu já assisti muitas vezes o Brasil ser campeão. Tanto de Copa América como de Copa do Mundo. 2 vezes. Então, assim, pelo menos nesse ponto eu tenho moral pra falar. Porque eu vi os caras jogar. Eu sei como que o Brasil joga. Em 98 os caras iam pra cima. Parecia um bando de mal assombrado em cima da bola. Parecia que tinha usado droga. Era loucão, filho. Mas agora, um time igual o Brasil, ficar esperando a bola. Os caras tomam um gol e parecia que tava pior do que tinha entrado no meio de campo. Os caras, pô, meu irmão, tu tá perdendo aí. Vai deixar a Noruega jogar a bola lá atrás. Esperar a Noruega jogar a bola pra frente. O goleiro sentou, pediu um lanche de fast food e ficou lá debaixo da trave. Tá certo, pegou as bolas? Perdeu, porque a gente viu no primeiro tempo, perdeu o pênalti. Depois o cruzamento de Martinelli e não tinha ninguém na área para cabecear aquela bola para fazer gol. Ali seria 2-0 já. Tchau, Noruega. Entrava em desespero os cabos, o Samanco velho, tudo grandão ali, era caixa. Depois entra o Endrick, a jogada do Vini Júnior lá, cortou, driblou o cara lá e ó, deixou o cara a cara. O Endrick vai e me perde um gol daquele. Meu irmão, Copa do Mundo, meu irmão, quem não faz leva, velho. Quem não faz leva. É resultado, isso aí é prática. Se tu não faz, meu irmão, vai levar, é a lei do retorno. A gente tem que começar a entrar em campo com vontade. Não bota só jogadorzinho lá que vai lá e pega simplesmente porque o cara joga no time de primeira divisão, não. Tem que colocar não somente o cara que joga em primeira divisão, mas o cara que tá com vontade de jogar. Você vê a atitude do cara que entra com vontade.
que muda o jogo. Por que não colocou o Luiz Henrique por que não tirou esse Pereba, Casemiro aposentado, 30 quilos de feijoada? Por que não tirou esse cara de campo, pelo amor de Deus? Desde o primeiro jogo, todo mundo falando, cara, tira essa carniça. É meu jogador de confiança. Se tu tem confiança no jogador desse aí, pelo amor de Deus, e o resto? Já tinha entrado ali com o Danilo. Desde o primeiro jogo, não, vou mudar tirar Casemiro pra cá e vou entrar com o Danilo na posição dele. Entendeu? Beleza, o Lucas Paquetá tava jogando, mas tava sendo criticado, mas tava jogando. Tava jogando, comendo a bola. Contra o Marrocos, o Brasil errou pra caramba. Mas as bolas que o Lucas Paquetá enfiou para aqueles jogadores e eles perderam, não é culpa dele não, mas depois que o Lucas Paquetá saiu do time, o Brasil perdeu o meio de campo. Os caras deitaram e rolaram, porque não tinha um meio de campo. Paquetá é quem ditava o ritmo desse jogo. Paquetá tava ali, ele colocava os caras na cara do gol. Mas não tivemos meio campo, não tivemos estratégia de jogo. Brasil sempre foi um time ofensivo. Ó, Brasil, Flamengo, Santos, é time que vai pra cima, não é time de jogar em retranca. A gente joga pra ganhar, mas joga, pode perder, a gente perde, mas a gente perde jogando. A gente sabe que normalmente nem todo jogo vai ser do jeito que a gente quer, mas pelo menos o time joga, sem medo mesmo. O time que joga pra cima, que vai com vontade mesmo, ele pode perder em contra-ataque. Mas a gente sabe que o time pelo menos joga, que tá com vontade. Agora você pegar um time desse aí, morrendo, já do meio de campo pra trás, em campo reduzido, num treino contra uma Noruega que nem tava fazendo tanto esforço. Mesmo assim, o Brasil, sem fazer esforço, ainda colocou umas 4 bolas na cara do gol e os cabas perderam. O cara precisou de 2 bolas, o tal do Rola. O Rola da desgraça aquela, velho. O cabo pegou, foi do Rola, meteu 2 rolas lá dentro rapidinho. Tu é doido, mano? Aquele Léo Santana lá da Noruega, meu cabo, 2 metros de altura. Oxi, o badalo do cabo deve... É assim, ó, deve estar balançando até agora. Foi 2 lapadas, meu irmão, do meio pro tronco. E eu vou te falar um negócio. Vou repetir novamente. Galão que já viu o cara usando vai perder o cheiro nunca mais, meu irmão. Os caras passaram 28 anos. Eu vi o Brasil perder pra essa porra lá em 98. Eu vi. Mas, meu irmão, você é humilhado de esperar 28 anos e não colocar. Entendeu? Não, Trevor. Não é, não, meu irmão. O europeu nunca foi superior a nós, não. Nunca foi. Nem vai ser. Eles estão ganhando é porque nós não quer. Entendeu? A gente não quer ganhar dos europeus, a gente apenas está ali por modinha. O pessoal está em campo ali apenas com fotógrafo, fazendo posição. Você estava observando o comportamento de Casemiro no meio de campo? Meu irmão, era 3 horas para o homem fazer o retorno completo da volta do corpo dele. Ele estava assim, ó. O cara estava tão pesado, meu irmão, que conta serena foi aquilo ali, velho? O cabo tava fazendo aquelas corridinhas de quem realmente acabou de sair do hospital, sabe, doente. Será que foi o Kid Bengala que pegou ele ou foi o tal do Roland que tinha pegado ele, o grandão lá? Porque o nome dele, eu vou falar a pronúncia certa do cara, é o Roland mesmo, né? O Roland. Porque aqueles têm medo de falar, mas eu não tenho medo não, meu irmão, eu vou fazer o quê? O tal do Roland, 2 pernas lá, pegou nós e encaixou 2 rolas. Oxi, foi 2 bolas que o cabo precisava, as 2 que ele tinha, ele meteu lá dentro. E vai fazer o quê? A gente só tem que lamentar, porque a gente não colocou time em campo, a gente não colocou uma estratégia de jogo em campo, a gente não colocou vontade para ganhar em campo, o brasileiro não cobrou, e não adianta agora vocês irem em redes sociais desses cabos e detonar eles não, porque a gente tem que começar a cobrar antes deles entrarem em campo. Olha, meu amigo, entre lá, mas vista a camisa, pelo amor de Deus. Não entra lá para fazer modinha não entra lá para resenhar não. Mas foram fazer os memes, se divertiram tanto com os memes do Vini Júnior que agora se lascou. Vai agora, o tal da branquela lá. Foi o branquela, 2 metros de altura, empurrou. E o nome do infeliz ainda tá uma tal de Rola. Ô, desgraçado, viu, bicho? Aquilo é um chapéu atolado da peste. E o bicho ainda dá uma risada de Bacurau da porra, né? Maluco tá acostumado só a comer peixe. Os caras vêm, aí fizeram outro meme, né? Fizeram outro meme do Ronaldinho Gaúcho. O bruxo. Meu irmão, mas lembra de uma coisa. Ronaldinho Gaúcho não tá mais em campo, não. Ronaldinho Gaúcho não entra mais para jogar, não. Ronaldinho Fenômeno não entra mais para jogar, não. A única jogada que esses cabas fizeram é escalar o jogador deles em campo. Porque vocês não sabem, mas a maior parte desses jogadorzinhos que estão em campo, desses pereba aí, é tudo cria desses empresários agora. Ronaldinho Fenômeno,
Até o tal do Scott Trevor, né? Que é aquele rap. Eu acho que é rap, né? O americano. O cara automaticamente é dono do Vini Júnior, eu nem sabia do Hendrick. É. Aí a gente fica criando expectativa sem a gente entender. Entendeu? Dália Rodrigues, só tu se cagou, me deu, foi dor de barriga, meu irmão. Oxe, então, eu soltei, foi 2 barros na hora, desde o primeiro jogo, na primeira lapada, em 2 minutos, a Noruega eu tomo, caixa. Só gente é fuleiragem agora, é? Começou desse jeito, nem naquele primeiro gol que tava impedido, os cabos se acordaram pra vida. O resto foi só dor de barriga, foi uma cagadeira do caralho. Eu tava pior do que a Simone Mendes em cima do pau, ok? Deixou ele dar uma cagada ali, que eu tô com dor de barriga aqui. Tava eu assistindo o jogo, deixei. Frio na barriga da desgraça, um negócio, uma tremedeira que eu disse, não, eu nunca vi um negócio desse não. Aí, Brasil toma um gol. Pei, 2 minutos. Eu disse, oxi, já começou a fuleirar, já quer me matar logo. O jogo nem começou, já tá querendo me matar de infarto, não, calma aí. Oxi, não, vamos devagar. Aí, né, fui lá, devagarzinho aqui, né? Aí fui lá, pá, e o Brasil sofrendo e eu só escutando os berros. Aí, pênalti, eita, eu disse, eita, agora sim, agora vai. Aí, a minha televisão, a transmissão dela é via internet, não, então assim, ela demora um pouco para se atualizar, né? Mas eu fico ouvindo, o barulho da vizinhança. Quando a vizinhança grita e o foco começa a cortar, eu digo, aí é gol do Brasil, eu vou preparar o celular para poder gravar o momento certo, né? Rapaz, é um silêncio danado na rua. Parecia aqueles museus mal assombrados que o cara. Ei, tu tá aí? Ei. Rapaz, um silêncio nessa rua, menino. Aí eu olhei pro lado e disse, rapaz, perdeu, viu? Aí a mulher disse, perdeu? Oxe, perdeu. Olha o silêncio que tá. Se o cara gritar, ei. Oxe, eu vinha lá no centro de São Paulo. Tu tá aí? Tu perdeu, sabe desse jeito. Porque realmente o cara tava pra jogar, meu irmão. Mas quando o Bruno Guimarães pegou aquela bola, falou, fez aquele jeito ali pra bater aquele gol, eu falei, oxe, ele vai perder. Pô. Aí eu fiquei pensando, eu falei, ué, Vini Júnior tá com a bola na mão. O cara tem 4 gols na Copa do Mundo. É pra virar protagonista, é pra ser o cara. Vai dar bola pro Bruno Guimarães? Não, tá tudo errado, meu irmão. Na mesma hora eu já disse, tá tudo errado, por isso que perdeu. Porque Vini Júnior tem 4 gols na Copa do Mundo. O cara é para ser protagonista. Foi dar a bola pro Bruno Guimarães. Meu irmão, tu é protagonista. Assuma essa responsabilidade. Pega a bola e diz, eu já tenho 4 gols, quero ser... Tenha fome, meu irmão, de ser pelo menos ser o artilheiro. Lionel Messi não é um atacante de área, mas é o cabelado meio de campo, mas faz tanto gol, o infeliz. É baixinho, parece um ET, pequenininho. Mas o cara é inteligente, porque ele pega a bola no meio de campo, ele não sai driblando igual o Neymar. Ele pega a bola e toca pros cabos e vai-se embora. Ele pega a bola lá na área. Lionel Messi pega a bola na área, aí sim, lá ele faz o que ele sabe fazer. Esconde a bola, passa a bola pro outro e tome. É lá dentro, é bola no gol. Perto da área, da grande área, ele é fenomenal. É o fela da gaita. Agora no meio de campo, Lionel Messi não tem prazer de você ver ele no meio de campo, não. Lionel Messi pega a bola no meio de campo, ele toca e se livra da bola, porque ele não quer ser quebrado, não. Deixa o Lionel Messi fazer aquelas graças no meio de campo para ver se ele não tava bichado e perebado igual o Neymar. Agora você vê Neymar pegar a bola no meio de campo, quer fazer firula. Aí o cabo é canela, é chuta, é costela. Parece aquelas negras lá do Job. É só aqui, ó. Na costela, para quebrar o homem. É um jogadorzinho burro da porra, meu irmão. O cara já tá enfaixado não sei quanto tempo. Pega a bola no meio de campo pra fazer graça, pra ser quebrado. Meu irmão, bola no meio de campo ninguém faz gol não. É muito difícil tu dar um chute no gol e fazer acertar. Uma vez na vida e outra na morte. Tu vê um gol no meio de campo. Faça o que você sabe fazer perto da grande área, quando você pega a bola. Aí eu quero ver o cabo bater em tu. Eu quero ver o cabo te quebrar. Agora a pergunta que fica, senhoras e senhores. Quanto tempo a gente viu Neymar Júnior? Quanto tempo a gente viu Neymar Júnior disputar a Copa do Mundo? Vocês lembram quantas vezes ele entrou para a Copa do Mundo? A primeira vez que ele foi, se não me engano, foi em 2006, não foi isso? Que ele ainda foi jovem para lá? 2006. 2010, 14, que ele foi quebrado no Brasil, né? Que o cabo deu no meio das costas dele, que ele ficou fora. 2018, não foi? 22. E agora, 7 Copas do Mundo. Agora imagina se esse cara tivesse sido realmente inteligente, com a galera realmente que sabe tratar ele, e falar assim, né, 2010 ele, acho que ele não foi. Se eu não tô errado, foi.
Se alguém tivesse falado, Neymar, você não pode fazer drible no meio de campo. Pega a bola no meio de campo e se livra dela. Faz o que você sabe fazer lá na grande área. Eu não quero você fazendo isso no meio de campo. Se tivesse técnico para isso aí tu ia ver o Brasil realmente fazer a diferença. Porque esse cara seria exaltado mesmo. E provavelmente você teria visto o Brasil ser campeão. Agora tu espera esse tempo todinho. E agora partir para 2030 desacreditado, torado e ainda mais depois da rola do Haaland. Do Haaland, né? Das duas bolas do Haaland. Meu amigo, essa molecada nova aí, ela já entrou sofrendo, mas é bom. Mas a gente tem que torcer agora para a França ser eliminada e para a Argentina ser eliminada. O resto pode até ganhar, porque ninguém tem... Só essas duas aí. Se ganhar lá, esquece, filho. Porque eu vou te falar, Mbappé tem idade, esse time da França é novo, ainda vai disputar uma nova Copa do Mundo. Esses caras ganhando na sequência, pode ter certeza. Pode ter certeza que esses caras vão buscar a quinta. E aí, meu irmão, acabou. O Brasil, o país do futebol, acabou. Se a humilhação já tinha sido grande, agora é que vai ser pior. Só que a gente não pode esquecer não, que nossos irmãos, los hermanos aqui da Argentina, também estão lá. E os caras estão jogando futebol, é pro Messi jogar. Para enaltecer o Messi. Sabe por que eles estão fazendo isso? Porque eles fizeram isso aí para Maradona. Maradona, quando jogava desse jeito. Eu ainda peguei um finalzinho de Maradona ali, entre os anos 90 até 94, eu ainda vi algumas cenas desse cara jogar. E eu sabia que aquele cara jogava. O cara jogava. Eu achava até que aquele infeliz, porque eu era pequeno, né? Eu pensava que ele era brasileiro. Mas depois foi que eu descobri, né? Que aí você começa a ter o entendimento, saber o que é seleção e o que não é. Porque na minha época lá, a gente assistia a televisão, só tinha uma televisão na cidade. Então, assim, era colocado em cima de uma barra barra de concreto, e a antena que a gente conhecia como repetidora, porque não tinha sinal, né? E a lista ficava passando na televisão, assim, ó, subindo e tal. Aí você tinha que otimizar, colocar bombril, uns negócios, que era para poder pegar o sinal corretamente. Tinha essas macetes aí para poder dar o sinal certo. Aí eu vi algumas cenas do Maradona, só que em 94 eu vi o Roberto Baggio perder aquela bola, quando ele chutou para fora. Eu não sentia muita emoção, não tinha, mas cara, é uma coisa que desperta o sentimento do brasileiro, é a Copa do Mundo, mexe com tudo, cara, é impressionante isso, mexe com a economia, mexe com o comportamento do ser humano, mexe com tudo. Cura até quem tá doente, mas é impressionante, o negócio é muito doido. Só que, cara, chegou 98, Zagallo deixou o Romário de fora, numa treta lá deles lá, dos negócios lá, não convocou o Romário. Mas o Brasil chegou na final. Aí Ronaldinho depois, né, deu lá uma dor de barriga nele, uma caganeira, já comecei a desconfiar. Ronaldinho vinha voando. Sabe o que era um cara que tava voando? Ronaldinho tava daquele jeito. Voando, meu irmão. Sabe o que era um cara que tava comendo a bola? Ronaldinho tava. Gol de bico e os caras é 4. Na final, o Ronaldinho não é escalado. Eu falei, oxê. Que time da porra é esse, meu irmão? Cadê o Ronaldinho? Não tava. Não entrou em campo. Falei, não. Mexeu, modificou completamente o time que entrou naquela final de 98 contra a França. Eu falei, agora vai tomar um escapole. Não deu outra. Primeiro lançamento de cima. Ei, Zidane. Cabeçada por debaixo das pernas, jogador debaixo da trave. Eu falei, caralho, mano. Não acredito que esse infeliz não fechou as pernas. Num canto, velho. Não sei como que o cara conseguiu fazer aquele gol. Debaixo da trave, velho. Eu fiquei encabuloso com aquele gol. Depois, segunda bola. Pô, Zidane de novo. Ah, não. Aí, já no final, já o cabeludo vai lá e tome outro terceiro. Eu falei, puta que pariu, meu irmão. Já foi. Esquece. Brasil humilhado e Ronaldinho fora. Aí chega 2002, desacreditado, né? Mas, cara... O brasileiro, mano, o brasileiro mesmo, não é igual esses brasileiros vira-lata, não. É o brasileiro nato. Ele sente a dor do coração, mas ele torce. Devagarzinho, aos poucos, ele vai crescendo, né? Ele vai crescendo. E aí a gente chega lá. Né? A gente vai crescendo devagarzinho e tal. Quando a gente chega lá, meu irmão, com vontade, não precisa fazer mídia, não. Só precisa ter vontade de ganhar. Entendeu? A tua fome tem que ser de vitória. Não tem que ser de barriga vazia, não. A barriga vazia o tempo já tá dando, mas a gente tem que chegar lá para ganhar. E a gente traz, velho. A gente traz. De Cavalcante, quem precisa trabalhar é você. Eu já tô fazendo a minha parte aqui. Pega o beco. E é o seguinte, rapaziada. É a gente chegar lá para ganhar. É botar torando, sabe?
É botar moendo. É dar carrinho, é dar pedrada, é dar paulada. Se o juiz passar na frente, dá uma bicuda pra ele sair do meio. Tem que ser desse jeito, meu irmão. A gente não pode mais estar pegando jogador modinha que contratou o cabeleireiro, o cabo da Louis Vuitton pra arrumar roupa, o cabo não sei de quem pra fazer foto, não sei quem, aí eu tô bem posicionado, eu tô não sei o que. Meu amigo, velho, pelo amor de Deus, o que que a gente tá vendo de futebol brasileiro, homem? Pelo amor de Deus, homem. Meu irmão, bota uma chuteira no pé, velho. Aquelas que o cabo tinha que, antigamente, o cabo tinha que botar um monte de papelão na frente, um monte de pano, que era pra poder caber no pé do cabo. Entendeu? Porque eu sou de uma época, meu irmão, que futebol era futebol raiz, você tinha que jogar bola. Eu mesmo, a chuteira que o cabo comprava um pé, comprava uma, vinha o mesmo pé. Aí tinha que esperar uma semana para poder chegar o outro par da chuteira que vinha errado, entendeu? Aí você, quando vinha errado, você tinha que usar ela mesmo do mesmo jeito, colocar um monte de pano dentro, que era para poder dar o tamanho certo. Você ia dar um chute na bola, era 3 dias para a bola chegar no destino. E o técnico ali brigando, dizia, homem, tu não pode com a bola não, pereba, isso é uma parede, a bola... Você não sabia dominar direito, mas a gente via o Brasil ganhar, velho. A gente via o jogador surgindo com vontade. Aquele Ronaldinho Gaúcho, quando ele surgiu mesmo contra a Venezuela, mesmo, aquele gol que o Cabo fez ali, eternizou ele. Mas o que que esses moleques viram, pelo amor de Deus, até agora? Nada, velho. Só viram o Neymar fazer menino. Um monte de menino. Viram o Neymar numa festa aí, dizendo que tava dando o caneco de couro. Aí tu cabo tá vendo uma situação dessa. Os cabos, meu irmão, numa situação em que coloca a camisa da seleção brasileira, aí fizeram agora até... Os cabos fizeram até um cropped. Um macho usando um cropped curtinho. Aí dentro, velho. Que porra é essa, meu irmão? Oxi! Não, o cabo tá estiloso. Quem é o jogador mais estiloso da Copa do Mundo? O cabo com cropped. Oxi, quem... Meu amigo, eu vejo isso daí, a mulherada indo pra academia, mas uma desgraça dessa, colocando um negócio desse, só pra fazer foto, pra mídia. Vai comer um sarapatel, uma buchada. Não, não pode colocar feijoada, porque feijoada o Casemiro comeu, morreu em campo. Até agora, será que ele já saiu de campo, será? De ontem pra cá? Porque do jeito que ele tava, meu irmão, de tão cansado que tava, o bichinho, só se ele saiu rodando, né? Não, gente, vamos ser bem sinceros, vamos dar os créditos para o jogador que jogou bola. Eu não quero tirar o mérito não, mas o Douglas, aquele lateral esquerdo da seleção brasileira, o cara fez o jogo que devia fazer. Um cara que não tinha mídia, corte de cabelo dos anos 70, humilde, silencioso, sem muita ladainha. O cara fez o básico que deve se fazer um jogador de futebol. Marcou, driblou quando era para ser feito, tirou bola quando era para ser feito, seguro, um lateral exemplo de uma seleção, sem barulho, sem mídia, um cara que praticamente você não vê ele fazer barulho não, você vê ele jogar bola. O cara fez o básico, fez o simples, mas jogou bola. Você não via fazer graça não, você viu o cara sério o tempo inteiro, jogando bola, silencioso no lugar dele. O cara entrou calado e saiu mudo da seleção brasileira, mas jogou bola. Caladinho no canto dele. Paraibano, nordestino nato, um cara que sabe entrar em campo e o cara que sabe sair de campo. Ele entrou e saiu. Mas é o que a gente viu desses outros jogadores fazendo mídia. Ah, eu quero a convocação de não sei quem. O camisa 6, meu irmão, da seleção, Cristiano. Lateral esquerdo da seleção, paraibano. Pra você ver que... Olha como que é, ó. O Cristiano Reis aqui tá perguntando quem é esse cara. É justamente esse cara que você não viu jogar, mas é um cara que jogou muita bola. Porque ele não jogou bola para te chamar atenção. Ele jogou bola seguro. O cara que sempre teve seguro em campo. O Douglas. Cara fenomenal. O cara jogou muita bola. Mas é um cara que não tem mídia social, por isso que você não conhece. Porque enquanto tiver caras que você vai conhecer somente por causa das mídias sociais, porque tem milhões de seguidores, que tem não sei quantos engajamentos, porque pegou a Virgínia, pegou não sei quem, meu irmão, esquece. Esquece.
Esquece que eu vi o Ronaldinho. A gente viu, né? Aquela vez que o Ronaldinho pegou os travecos lá na Avenida Brasil, né? Pegou os três lá, levou pro motel e caixa. A gente já tá acostumado com isso aí. Bem diferente, né? Porque também teve a festinha aí, né? Um tal do Pedro Scooby aí com o Neymar e tal. Surgiu também essas daí também. É diferente, né? Mas a gente viu o jogador que entrou em campo. A gente viu os caras. Gabriel Magalhães, vamos falar desse cara, meu irmão. O que aquele cara tava fazendo ali, pelo amor de Deus, meu? Só porque o cara joga no Arsenal? Cara lento, velho. Correndo pra trás. Oi, Feliz, não é pra trás não, é pra frente que tem que jogar. Você não viu, mano. Sabe? O cara não viu, rapaz. Você não viu o futebol desse cara, não. Aquela zaga ali era pra ter sido com o Léo Pereira e o Marquinhos. Léo Pereira tem lançamento de bola, achava um jogador no meio de campo, porque ele faz dupla função. Gabriel Magalhães fez o quê, pelo amor de Deus, homem? Errou lento, meu irmão. Se é o Léo Pereira chegava no ralo e atrapalhava ele naquelas bolas. Ele ia fazer gol? Ia fazer. Mas ele tinha atrapalhado com o jogador, não deixava aquele jogador dominar a bola assim tão rápido, não. Os caras ontem estavam deixando o cara dominar, pensar, e aí, será que eu vou pegar o barco lá pra fazer lá o... dar aquela remada dele lá, da remada viking? Enquanto eu acho que aquela remada viking que eles fizeram ali foi só pra fazer assim, ó. Pro Haaland chegar aí, ó. Rola, né? O nome do infeliz. O nome desse a peste ainda é Rola, pra terminar de lascar, né? Aí tô mesmo. Aí tomou, né? Tomou duas só. Joga uma do lado e outra do outro, que é pra ficar esperto, né? Um do lado, né? Dois rolados do Rola. Meu amigo, pelo amor de Deus, velho. Vamos parar com essa brincadeira aí, meu irmão. Entendeu? Não é questão, ó, Douglas Santos. Cara, não é nem questão de temer. É questão de Brasil, sabe? A gente tem que aprender que é Brasil que impõe respeito, não é os caras não, meu irmão. Que diacho é que a seleção brasileira não entenderam que o manto da seleção brasileira coloca e intimida. O manto da seleção brasileira é os americanos em guerra. Todo país tem medo. O manto da seleção brasileira é uma Coreia do Norte contra os americanos. Os americanos têm medo. O manto da Coreia do Norte e da China é o manto que os americanos têm medo de ir numa guerra sozinhos. Tem que colocar a camisa da seleção brasileira e saber que aquele manto ali é um escudo protetor com 5 estrelas, capaz de ir para cima sem ter dó nem piedade de qualquer adversário que venha temer contra o Brasil. Tem que colocar aquela camisa e falar, aqui é Brasil. Porque os caras que criaram aquele escudo ali, meu irmão, para chegar onde eles chegaram, passar por o que eles passaram. A última Copa do Mundo, o Ronaldinho ficou engembrado que eu achei que aquele cara nunca mais ia jogar bola para criar o que esse cara criou. Para ter se tornado um dos maiores artilheiros em Copa do Mundo e ter sido ultrapassado por o tal do Klose. Esses caras não colocaram camisa de seleção brasileira por um escudo que foi criado há milhões de tempos atrás, não. Que foi eternizado por Pelé, por Garrincha, por Carlos Alberto Torres, sabe? Os caras não tiveram a vontade que o Dunga teve. O Dunga era um capitão, era um cara sério que botava a camisa e ia pra cima. Ele vibrava na bola que ele tomava e era um cara duro. Era um cara sério. Falava, bora caralho, tira o pé do freio, desgraça. Vamos pra cima, porra. Os caras brigavam, meu irmão, pro time jogar. Entendeu? Tem que ter realmente, eu concordo, tem que ter cunhão pra vestir a camisa essa camisa da seleção brasileira e entender que isso aqui é um escudo, meu irmão. É um escudo que o mundo inteiro tem medo. O Brasil tem um escudo que os americanos são em guerra. Nós temos que começar a fazer isso daí. Entendeu? Eu concordo com você, Sidney Rodrigues, Sidmar. Sabe? Mas a gente tem que começar a colocar a entender isso, meu irmão. Entendeu? Se tivesse... Ó, Jackson, se tivesse sido destruído pelo que tu tá dizendo, a BioID não teria ido investir aí não, e nem essa ponte, a maior ponte do Nordeste, estaria sendo construída aí não. Para de tuas asneiras, meu irmão. Tu tá falando besteira. Sai da ideologia. É por isso que eu vou te falar, porque a camisa da seleção brasileira realmente só tá nessa merda porque vocês utilizaram.
Deu uma ziquezira tão grande depois que esses bolsominions do caralho começaram a usar a camisa brasileira como fosse um símbolo de política partidária, que deu nos aí, ó. É essa derrota completa. Vai ser só derrota. Enquanto esses lazarentos estiver usando camisa da seleção brasileira, vai ter que começar a passar por uma reestruturação, passar por uma oração tão grande. Não essa de pneu, mas uma oração grande. Que tem que passar, tem que benzer a camisa e falar assim, a partir de agora, a gente vai eternizar essas camisas. Camisa 10, que foi eternizada por Pelé, só vai utilizar essa camisa realmente quem merece usar. Vai ter que ser colocada por um ancião. Um ancião é quem tem que falar assim, ó. Fulano de tal é quem merece usar essa camisa. Camisa 10 tem que ser eternizada. Por um cara que tem que vestir ela com orgulho. Não é vestir ela porque tem patrocínio da Nike, da Bet, da isso e aquilo outro, não. Deixa a Bet Cadete pra lá. Entendeu? Nós temos que colocar, começa, ó, e tem mais, meu povo. A gente tem que começar a cobrar do brasileiro o posicionamento de pegar e falar assim, a partir de agora, nem esquerda nem direita vai poder mais fazer protesto político utilizando bandeira do Brasil como símbolo político partidário. A partir de agora, quem for partido político tem que usar a sua bandeira política partidária. Camisa da seleção brasileira, bandeira do Brasil não pode ser colocada em atos políticos. Porque agora tem que eternizar o futebol brasileiro e tem que voltar a criar, plantar realmente uma semente para que essa molecada de hoje aí, quem tiver seus 35 anos, que nunca viu o Brasil ser campeão do mundo, eu tô falando de cara que tem 35 anos que nunca viu o Brasil ser campeão do mundo, pô. Eu, pelo menos, tenho orgulho de já ter visto o Brasil ser campeão 2 vezes, ter visto o Brasil chegar em uma final, entendeu? Mas essa molecada que tem 35 anos aí, que nunca viu, os coitados estão sendo humilhados, velho. Os caras já não viram, ainda mais tá sendo humilhado, é puta que pariu, meu irmão. E nem vai ver se continuar desse jeito. Porque a questão em si, realmente, é da gente pegar e falar assim, a seleção brasileira, a partir de agora, tem que ter uma lei do judiciário para dizer assim, olha, a partir de agora, nenhum partido político, nem de esquerda nem direita, vai fazer uso da camisa da seleção brasileira, da bandeira do Brasil, como símbolo político partidário. Não podemos mais deixar que essa ziquezira da política azarenta impregna mais o rancor que a gente está sentindo. A gente está sentindo essa devastação, porque o coração de mais de 200 milhões de brasileiros, só de brasileiros, eu não estou nem falando do pessoal da Índia, que praticamente o país lá na Índia parou para assistir a seleção brasileira e tomou logo essa esculhambação todinha agora. Como que um país fora da América Latina, quantos países no mundo, quantos europeus, quantos latinos-americanos estavam torcendo pelo nosso país? A gente viu gringo, a gringaiada, todo mundo com aquele orgulho de vestir a camisa da seleção brasileira e falar assim, cara, eu tô torcendo pro Brasil. Eu torço pelo Brasil. A gente não tá só falando de mais de 200 milhões de brasileiros, não. A gente tá falando de um mundo inteiro que estava torcendo pelo nosso país e foi isso aí que o país fez com eles. Chegou lá, não só jogou bola, mas ainda teve o trabalho de nos humilhar. De pegar e falar assim, vocês não merecem torcer por nós. Porque eles não entraram em campo. Quem entrou em campo ali foi patrocinador. O cara que nunca pegou numa bola, nunca jogou bola na vida, falou o jeito que o jogador dele tinha que jogar. Esse cara, antes dele ser patrocinador, ele tem que entender que ele tem que colocar em campo um jogador para representar a marca dele. Quando esse jogador entrar em campo, aí a marca dele vai ser bem valorizada, bem representada. Mas enquanto existir o patrocinador que vai colocar a marca dele em campo para jogar bola, a gente não vai ver resultado. A gente não vai ver o orgulho de camisa da seleção brasileira ser eternizado novamente. Porque aquilo que foi construído dos anos 50 até agora, foi só... Até 2002 a gente tinha realmente um orgulho de ser brasileiro, de ser penta, de ter voltado lá da Coreia do Sul e do Japão, com a 5ª estrela no peito. E só falar assim, somente nós tem 5 estrelas. Não adianta agora entrar em campo e falar aqui tem 5, não. Porque quem entrou em campo agora dizendo que tinha 5, na verdade ele não entendeu que ele tinha 5, não.
Ele não entendeu que ele não tem nenhuma. Quem tinha 5 é a seleção brasileira. Foi caras que entraram lá e levaram. Foi caras que construíram 5. Para ele ter 5, ele teria que ter feito parte de quem conquistou a quinta. Mas eles nunca fizeram parte de quem construiu a quinta, porque normalmente para ele ter o orgulho agora, ele vai ter que entrar em campo para ele levar a sexta. E aí ele pode falar que eu tenho 6, porque ele entrou em campo e conquistou ela. Mas até o momento, enquanto o brasileiro que entrar em campo, não entrar realmente... Eu posso falar da seleção brasileira, eu posso falar. Porque eu vi ela... Eu não fui jogador, mas eu vi ela ser campeão 2 vezes e ela participar de uma terceira final. Nós poderíamos estar com 6 agora. Mas se 98 eles entregaram, 98 ali pra mim foi entrega. Eles não jogaram futebol pra entregar. Eles não jogaram futebol. Contra a França, a França tava capengando naquela época. Quem lembra muito bem sabe disso. A França tava jogando, ela não tava jogando futebol para ser campeão da Copa do Mundo. É porque a Copa do Mundo foi lá na França. Então tinha tudo aquela estrutura e tal que até agora eu tô pensando por que o Ronaldinho não entrou naquele jogo. Entendeu? Mas a gente tem que começar a entender que o jogador que entrar em campo agora vai ter que entrar para ganhar. Mostrar ali força. Mostrar realmente que ele tem cunhão. Mostrar que aquela camisa ali, ela tem um peso, ela não é só 5 estrelas no corpo não, meu irmão. Ela não é só 5 estrelas não. Ela é um escudo global, a maior do mundo. Com capacidade de levar a cesta. Que quem somente pode conseguir uma sexta estrela para nossa seleção é quem vai entrar em campo. Não é patrocinador não. Não é cabo que tá botando dinheiro nesse jogador modinha, não. É cara que vai chegar lá e vai falar assim: eu vou patrocinar você para você trazer a cesta. Enquanto esse espereba aí tiver somente com patrocínio debaixo do bolso, só ganhando dinheiro, pode ter certeza que teu orgulho vai estar destruído. Porque é assim que a gente está sentindo agora, nesse exato momento. Todo mundo foi devastado por essa Copa do Mundo. A gente já sabe que o Uruguai tinha sido eliminado, né? Ela já vem numa situação que ela tá pior do que a nossa. A Alemanha, né? Também tá na mesma, eu acho que tá no mesmo nível. Mas o Brasil não, pô. O Brasil não, meu irmão. O Brasil é igual a Itália. Quando ela vai pra Copa do Mundo, ela vai, mas ela coloca terror, meu irmão. Porque ela tem um peso. Ela demora aí, mas quando ela vai, ela traz. A Itália, quando chega lá, ela bota pocando. Ela não deixa a peteca cair, não. Os caras, se eles se classificar, pode ter certeza, quando a Itália se classifica para o Mundial de Clubes, pode ter certeza que o bambu geme. Entendeu? Eu vi a Itália ser campeão também. Levantar a 4ª estrela. Eu vi a Alemanha ser campeão. Mas, cara, a gente tá vendo é futebol modinha. Modinha. E a modinha tá fudendo com nós, meu. Tá deixando um cara que usa bola... Mano, é tão engraçado que o cabo tem cabelo grande, é loiro. O cabo tem uma coleção de bolsa de grife. E o nome do infeliz é rola. E quem se lascou nessa, o galão que levou o querosene foi quem? Nós, olha. Que criamos meme pra Vinícius Júnior, né? Com o tal das branquelas. E foi o branquelo que empurrou a rola em nós com o nome de rola. O mito é doido, uma bagaceira da peste. E pior de tudo, viu? Que o cabo é mais alto do que Léo Santana. Agora imagine aí, a lapada, o tronco. Rapaziada, eu vou te falar um negócio, viu? É numa dessa daí, outras dessa que a gente fica por aqui, porque já deu meu horário. Eu quero agradecer a participação de todos vocês. Muito obrigado aí às pessoas que enviaram aí os presentinhos, tá? Agradeço de fato de coração. Felizmente a gente tá aqui com aquele coração sofrido, mas eu espero que todos vocês possam compreender, né? Eu sei que muitos de vocês hoje ainda vai estar repercutindo, ainda vai estar desabafando com os amigos de vocês, ainda vai estar tendo esses questionamentos. Mas, cara, é embaçado porque quem já viu a seleção brasileira realmente jogar de fato e ser campeão do mundo, sabe do que eu falei, né? Eu não tô nem falando pra esses modinhos aí que nunca viram, mas infelizmente é o que a gente tá vendo atualmente, né? E a partir de agora é a gente focar realmente naquilo que interessa, que é o resultado financeiro de cada um de nós, com essas questões da política agora que vai vir forte, né? A Copa do Mundo passou, né? Vai ter o Campeonato Brasileiro aí pra gente desfrutar dos jogadores que estão retornando. Mas a gente precisa realmente agora focar realmente naquilo que nos interessa, que são os resultados da economia brasileira, né, o poder econômico, o resultado que a gente vai ver, essas polêmicas. Polícia Federal, punir realmente quem deve punir, quem tiver envolvido com crime tem que ser preso, entendeu? Tem que ter essa punição severa. A lei que eu falei para vocês, né?
que eu sou a favor totalmente de banir o político que tiver envolvimento com política, tem que banir, nunca mais ele deve voltar à política brasileira. Se a gente realmente quiser ter mudança, a gente tem que começar por essa mudança. Começar a banir o banimento total de quem tem envolvimento com corrupção e atos de lavagem de dinheiro no nosso país e nunca mais voltar. Quero agradecer a todos vocês, muito obrigado de coração, fiquem com Deus, um bom trabalho a todos, ótima segunda-feira, que a semana tá só começando, muito obrigado, tá? Abraço, tá? Fiquem com Deus, cheiro, viu?